Olá! Para divulgar o nosso novo curso, Cálculo com Viés Analítico, eu decidi criar algumas pequenas masterclasses de natureza um pouco mais conceitual, visto que o curso ele tem uma natureza bem mais aplicada, usando os resultados do cálculo em situações mais sofisticadas e mostrando mais nuances do que são apresentadas nos cursos usuais, tá bom? Então, vamos falar hoje a respeito de descontinuidades. Em que contexto? Vamos imaginar que a gente tem uma função f definida num intervalo aberto da reta, tomando valores na reta, e vamos considerar c um número real também prefixado. Então, a gente tem um número, a gente tem uma função nessas condições, e a primeira coisa que eu gostaria de relembrar com vocês é quando eu garanto que a função f é contínua em C. Para depois a gente tratar da descontinuidade. Tá? Ela é contínua quando ela cumpre, junto com C, três propriedades. A primeira, mais básica, é que o C esteja no domínio da função. Em outras palavras, nesse caso, a gente vai assumir que o C pertence ao meu intervalo aberto. Portanto, f é definida em C. Portanto, existe a imagem de C pela f, ou seja, f de C. Isso é necessário para ela poder ser contínua nesse ponto. A segunda condição é que existam os limites laterais, eu vou chamar de f de C menos, uma notação bem bacana, que nada mais é do que o limite da f quando x tende a C por falta. Ou seja, à medida que eu pego qualquer sequência de números reais convergindo por baixo para o valor C, ou seja, valores menores do que C indo para C, as imagens pela f estão indo para algum número real, que é o limite considerado. Então, isso visto como número real. Além disso, também existe a f do C+, que, por analogia, claro, é uma notação que está significando que existe o limite da f de x quando x tende a C por cima. Também limite esse encarado como número real. Tá bom? Então, essa é a segunda condição que precisa valer. E a terceira é que a f de C que existe precisa coincidir com esses limites laterais. Então, em particular, quando esses dois limites laterais existem, a gente sabe que existe o limite propriamente dito, da função f quando x tende a C. Portanto, na verdade, o que a gente está pedindo é que exista o limite da f no ponto C e que esse limite coincida com o valor da f no ponto C. Então, essa é a expressão mais comumente associada a uma função contínua no ponto C. Ou seja, sequências, quaisquer sequências que convirjam para C, geram imagens que convergem para um número real, que é exatamente o valor da função naquele mesmo ponto C. Tá bom? Portanto, para uma função C descontínua em C, a gente precisa invalidar alguma ou algumas dessas condições. A primeira forma de fazer isso é através de uma descontinuidade que é chamada de descontinuidade removível. Vamos ver um exemplo primeiro geométrico, através da representação de um gráfico de uma função. Então, vamos pegar, por exemplo, a função identidade, definida da reta na reta, ou seja, uma função g, que a cada x leva nele mesmo, essa representação aqui do gráfico.
E a partir dela, eu vou criar uma função f, por exemplo, da reta a menos da origem na reta, que a cada x associa o próprio x. Então, qual é a diferença da f para g? A diferença é que enquanto a g está definida na reta inteira, a f não está definida na origem, e, portanto, a representação do gráfico seria em verde, assim. Que natureza a gente percebe aqui? A gente percebe que o item 2 continua válido. Existe a f no 0+. Ou seja, o limite para x indo para 0 por excesso, ou seja, pelos positivos da f de x, à medida que as sequências estão vindo para o 0 por cima, as imagens estão vindo por 0 também por cima, né? Mas o que importa é que o limite é 0. E existe a f de 0 menos, que é o limite para x indo para 0 pelos valores negativos. E para qualquer sequência de valores reais vindo para 0 por valores negativos, a imagem também está indo para 0. Então existem os limites laterais. Além disso, os limites laterais coincidem, ou seja, f de 0+ e f de 0- são iguais, garantindo que o limite para x indo para 0 da f existe e vale 0. Porém, diferente daqui, eu não tenho o 0 como elemento do domínio. Então a f não está definida na origem. Portanto, se ela não está definida no ponto C, mas ela cumpre essas duas outras propriedades, a descontinuidade no ponto C é dita removível. Uma outra possibilidade seria que a f estivesse definida na origem, mas que o limite não fosse igual a essa imagem. Em outras palavras, essa é uma possibilidade que está contemplada aqui, e outra possibilidade seria a função h, que está definida na reta inteira, e que vale para cada x o próprio x, se o x for diferente de 0, e, por exemplo, 1, se o x for 0. Então, nesse caso, a representação do gráfico seria assim, né? Aqui coincide, aqui pula e aqui volta a coincidir. Nesse caso, eu ainda tenho a existência dos limites laterais, eu ainda tenho a existência do limite, porque eles são iguais e continua sendo 0, mas o valor da função naquele ponto é diferente do limite da f quando x vai para aquele ponto. Nesse caso, também, satisfazendo 2 e 3, a gente tem uma descontinuidade, no caso na origem, que é de natureza removível. É fácil lembrar, a descontinuidade é removível quando, na verdade, seria simples fazer, digamos, a função se tornar, entre aspas, contínua, se a gente corrigisse, acrescentando, digamos, um novo ponto no domínio, ou corrigindo a imagem daquele ponto para conseguir a continuidade. Claro que uma vez que você acrescentou um ponto no domínio, ou você trocou o valor da função num ponto, você está com uma nova função. O segundo tipo de descontinuidade é a chamada descontinuidade de salto, ou também chamada de descontinuidade de primeira espécie. Então, vamos a um exemplo.
Um exemplo típico é partindo da identidade, de novo, né, a nossa amiga, a função g, definida na reta, que a cada x tem como imagem ele mesmo. Só que agora a gente escolhe um ponto, por exemplo, agora vamos escolher outro ponto, o ponto x igual a 1, e para ele a gente faz o seguinte, a gente cria uma função f da reta na reta, tal que o f de x é igual a x, se o x for menor do que 1, e x mais 1, se o x for pelo menos 1. Então o que está acontecendo? Pensando na nossa representação aí do gráfico, para x abaixo de 1, a função coincide com a função anterior. Agora, no 1, a função já vale 2. E a partir daqui, ela está transladada de uma unidade na vertical, né? Por quê? Porque ao invés de valer f de x igual a x, ela vai valer f de x igual a x mais uma unidade. Ela sobe uma unidade no eixo y. Portanto, essa é a representação do gráfico. E tivemos o quê? Tivemos um salto. Essa é a descontinuidade de salto. Como é que isso é definido analiticamente? A gente tem uma descontinuidade de salto quando os limites laterais ainda existem, ou seja, existe a f de 1 por cima, existe a f de 1 por baixo. Nesse caso, a f de 1 por cima vale 2. Por quê? Porque qualquer sequência de números reais aqui, né, se aproximando de 1 por excesso, vai ter imagens convergindo para o valor 2. Nesse caso, isso vale 2. Agora, se você pegar quaisquer sequências de números reais se aproximando de x de 1 por falta, as imagens vão estar se aproximando do valor 1, certo? Portanto, existem os limites laterais. Porém, o item 3 é violado. Antes não era. Eles eram iguais. Agora eles são diferentes. Nesse caso, a gente teve o salto, a quebra. E esse salto, na verdade, é analiticamente definido no ponto 1, no caso, como sendo, vamos chamar de S no ponto 1, como sendo a diferença entre os limites laterais em módulo. Ou seja, quanto pulou? Pulou uma unidade. Então o salto no ponto 1 relativo à função f é maior do que 0. Por isso, eu garanto que os limites laterais são distintos. Claro que isso garante que não existe o limite para x indo para 1 da minha função f. Então, na descontinuidade removível, existe o limite para x tendendo a c da f de x. Na descontinuidade ou de salto, o limite não existe. Em relação ao primeiro item, o primeiro item não é um problema. Ou seja, você pode ter uma descontinuidade de salto com a função definida naquele ponto, e você pode ter uma descontinuidade de salto com a função não definida naquele ponto. Por quê? Porque você poderia ter, por exemplo, aqui, uma bolinha aberta também. Isso não descaracterizaria o salto que acontece no x igual a 1, ainda que a f não estaria definida nesse ponto. Finalmente, a terceira forma de descontinuidade, no ponto C, é a chamada descontinuidade essencial, ou também conhecida por descontinuidade de segunda espécie. E ela acontece quando não existe o limite lateral pela direita ou pela esquerda. No caso, pela esquerda ou pela direita.
E o comportamento de funções desse tipo é caracterizado por uma f que explode ou oscila no ponto ou em torno de C. Por exemplo, se você tiver a função f definida aqui, dada por f de x igual a 1 sobre x, então o x igual a 0 é ponto de descontinuidade essencial da f. Por quê? Porque à medida que o x está se aproximando de 0, por exemplo, pela direita, ou seja, por valores positivos, isso daqui está indo para infinito. Então a função explode. Também é verdade nesse caso que não existe o limite lateral pela esquerda. Se você se aproximar de 0 por valores negativos, 1 sobre x está indo para menos infinito. E, portanto, a explosão acontece, na verdade, dos dois lados, né? Então, a gente realmente tem um ponto de descontinuidade essencial na origem. E um exemplo de uma função f que oscila em torno também, por exemplo, da origem, seria a função g dada por, um exemplo clássico, g de x é igual ao seno do inverso de x. Claro que para todo x diferente de 0 isso está bem definido, e a gente sabe que a imagem da g, na verdade, é o intervalo fechado menos 1, 1. Agora, o que é interessante e que dá o caráter oscilatório é que em qualquer vizinhança do zero, a gente tem a possibilidade de encontrar pontos em que a função vale 0 e pontos em que a função vale, por exemplo, 1. O que eu quero dizer? Eu posso, por exemplo, pegar uma sequência, que eu vou chamar aqui de números reais Wn, a partir do n igual a 1, dada por Wn igual a 1 sobre 2π vezes n. Claro que conforme o n vai aumentando, o denominador vai aumentando, e esses pontos estão indo para 0. E o que acontece com a imagem deles? A g de Wn vai ser o seno de 1 sobre 1 sobre 2πn. Ou seja, vai ser o seno de 2πn. Só que o seno de 2π, o seno de 4π, de 6π, etc., é sempre 0. Então a gente tem aqui uma imagem que é sempre 0. Isso significa que essa sequência aqui, ela é constante e igual a 0. Portanto, no limite, a gente tem também o valor 0. Por outro lado, se a gente pegar outra sequência, por exemplo, Kn, dada por Kn igual a 1 sobre 2πn mais π sobre 2, para cada n inteiro positivo, aqui a gente também tem números positivos e tais que, à medida que o n aumenta, isso também está indo para 0. Só que nesse caso, o que acontece com as imagens? Vou escrever aqui em cima. As imagens pela G dos Kns vai ser exatamente os senos do inverso disso. Ou seja, senos de 2πn mais π sobre 2. E o seno de 2πn mais π sobre 2 é sempre igual a 1 para todo n. Garantindo que essa sequência é constante igual a 1 e, portanto, no limite, a gente tem o valor 1. A gente mostrou que a gente consegue para o zero
escolher duas sequências, convergindo para ele por cima, a WN e a KN, de forma que, dessa maneira, escolhendo essa sequência, as imagens vão sempre serem iguais a zero e, portanto, as imagens dessa sequência convergem para zero. Só que as imagens dessa sequência, pela G, elas convergem para 1. Então, em qualquer vizinhança da origem, eu vou ter essa oscilação das imagens, caracterizando a descontinuidade essencial. Como eu escolhi sequências de termos positivos, na verdade eu acabei provando esse caso para a função g, ou seja, não existe a g de 0+. E, portanto, eu tenho a garantia de que na origem a função g tem uma descontinuidade essencial, e com isso a gente termina esse nosso vídeo.